E aí, galera, como é que vocês estão? Tava atrasadinha, né? Amanhã já tem um novo episódio. Então, antes tarde do que mais tarde ainda, né? E para não ficar comentando dois episódios, né, do mesmo vídeo, vim comentar aqui com vocês o episódio 17, né, do MasterChef, que foi da semana passada. Mas antes eu quero pedir para você, para todo mundo aí que tá assistindo, já curte o vídeo. Quem não é inscrito no canal, já se inscreve aí. Comentem o que vocês estão achando, comentem como é que está sendo aí a deliberação dos jurados, se vocês estão gostando dessa temporada ou não. Se vocês quiserem me dar mais sugestões de vídeos também, estou aqui aberta, então podem comentar aqui. Não sei se eu vou conseguir comentar a Fazenda, né? Já começou tem uma semana e não teve nenhum videozinho. Acho que eu vou fazer um resumo semanal, assim, para jogar, porque não tive tempo para assistir. Não tô acompanhando por falta de tempo mesmo. Então, fica difícil comentar uma coisa que eu não tô assistindo. Então, acho que vou fazer só aquele resumão geral. Então, sem enrolação, vamos lá, né? Comentar o episódio aí, né? Os participantes, né, chegaram num lugar muito bonito, né? Parecendo uma chácara, né? Algo do tipo uma fazenda, sei lá, algo bem bonito, enfeitado já, né? Então eles já imaginaram ali que seria coisa chique, né? E ali tem um lago, uma represa, né? Um pequeno rio, não sei. Os chefes e a Ana Paula chegaram ali através de uma lancha, então assim, bem chique. E eles assim, bem elegantes, então assim, dava para saber que o negócio ia ser chique, 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 né? Aí então os chefes, Ana Paula, se juntaram ali com os participantes, né? E a Ana Paula explicou para eles ali que a prova do dia, né, seria um casamento. Então eles teriam ali que fazer pratos, né, para um casamento. Em comemoração aos 10 anos do MasterChef, eles convidaram 10 casais para se casarem ali ou renovarem os votos. Muita gente estava até comentando, né, no dia do episódio, será que eram casais mesmo reais? Será que eram atores? Olha, eu com meu faro FBI, eu consegui achar dois casais que se casaram lá. E sim, são casais reais. Uma falou que renovou os votos, né, casou de novo. O outro só casou, né, no religioso, tinha só casado no civil. Não sei se dos 10 casais ali, todos eram reais. Mas pelo menos esses dois aí já deu para comprovar que eram casais reais, porque foram pessoas, teoricamente, sim, né, reais, sem muito glamour, sem muita coisa. Então foi aquela coisa mais simples, né? E aí, Geórgia, como ganhou a prova de eliminação, ela seria a líder de uma das equipes. E aí a Geórgia mesmo teria que escolher quem seria o capitão do outro time. Ela escolheu a Dona Andréia por estratégia, porque na prova do Croquembush lá, ela foi a capitã. Eles foram bem, né, mas perderam a prova, então poderia ser uma chance ali de dar tipo uma revanche. A Geórgia já foi líder uma outra prova, né? Se não me engano, foi na prova dos 300 funcionários. E ela foi bem, então teria chance ali de ganhar. Geórgia escolheu o avental laranja, obviamente o avental azul ficou com a dona Andréia. E aí é hora de escolher os times, né? Não teve pegadinha ali, né? Por enquanto, de você escolher do seu adversário. Então cada um pode escolher aí do seu time. Aí já mostra o Pietro ali falando que na última prova com a dona Andréia, né, que ele trabalhou, não deu muito certo, então ele estava esperançoso e confiante que a Georgia escolhesse ele também. Então a Ana Paula deixou começar ali pela Dona Andréia, né, time azul. Ela escolheu a Gabi P, obviamente, né? Falou, porque a gente se afina, a gente tem afinidade, né? Dá certo, né? Eles falam que são mãe e filha, né? Ela fala que a Gabi é criativa e tal, né? Nada surpresa, né? A Geórgia escolheu o Vinícius, ele tem 3 pins, ela falou que ele cozinha bem, né? Tinha um outro motivo. A Andréia escolheu a Laura, porque ela é boa de sobremesa. A Geórgia colocou o Pietro,
Então o Pietro comemorou ali. Ela falou que ele é ágil, cozinha muito bem, tem sangue nos olhos, né? A Andrea escolheu a Pamela, me surpreendeu também. Ela falou que ela nunca perdeu uma prova, ela cozinha muito bem. Em todas as provas de equipe que ela participou, ela sempre ganhou. A Georgia ficou grilada porque ela queria a Pamela. Ela pegou o João, falou que eles trabalham bem em equipe, nas vezes que eles trabalharam. Falou que ele é ótimo confeiteiro. A dona Andréia escolheu o Vitor, né, a panelinha deles ali, né, é o único menino no meio de tanta mulherada ali até agora. A Georgia escolheu o Zé Roberto, falou que ele é um aliado dela, né, ele cozinha bem. E aí sobrou o Roberto e a Larissa. Na última prova, a dona Andréia passou o Roberto para o outro time, né? E a Larissa é amiguinha dela. Então, obviamente, ela escolheu a Larissa. E o Roberto ficou com a Geórgia. E como o MasterChef sempre tem pegadinha, a Ana Paula já avisou ali, né? Estavam os grupos formados, os times formados. O que teria que acontecer? Trocar de time. Isso mesmo. O time laranja, que era da Geórgia, foi para a Andréia. E o time da Andréia era das meninas. E o Vitor foi para a Geórgia. E, inclusive, também elas teriam que trocar as cores dos times. Então, só trocou o capitão, praticamente, né? E eles teriam 2 horas e meia para entregar 107 pratos principais e 107 sobremesas. Então, como assim 107, né? São 3 pratos dos jurados, 20, né, dos noivos e 80 convidados dos noivos. Então, ficou 103, né? Sobrou 4 ali, que seria da pessoa que vai ministrar o casamento e tem a pessoa ali do cordon bleu, outros convidados ali que eles chamaram. Com 2 horas de prova, vai soltar os primeiros pratos. Uma equipe vai sair com 50, a outra com 57. E aí, nos outros 30 minutos restantes, vai soltar o restante dos pratos, né? O com 57 vai liberar 50 e o com 50 vai liberar 57 pratos. Depois eles vão fechar a cozinha. Eles só vão poder servir ali o prato, não vai poder mais cozinhar e depois só focar na sobremesa. E teria que soltar 107 sobremesas de uma vez. A Ana Paula também falou que os garçons só iam passar uma vez. Se pegou o prato, entregou. Se não pegou, vai ficar sem comer ali alguém. Então, vamos ver como é que vai ser, porque geralmente sempre dá problema, sempre fica prato sem montar, prato faltando ingrediente. Tem gente que fica sem comer, né? Porque come 2 pratos, né? O mercado, né, nessas provas sempre fica liberado, né, o tempo inteiro, não precisa ficar naquela correria. E eles teriam a opção de carnes, né, filé mignon e peixe. Então, eles poderiam escolher ali, né, fazer o prato livre para eles. E ali eles poderiam cozinhar enquanto acompanhava ali a cerimônia, né, as outras coisas. Acabou que foi aquela correria, né, como sempre, ali no mercado. Os 2 times decidiram pegar a carne também, então eles tiveram meio que dividir ali, dosar, né, quantos quilos ficou para cada um e, já focar ali na sobremesa, né. Então, assim, a carne, como ficou para os 2 times, eles teriam que cortar ali uma certa quantidade de carne ali para as pessoas e, assim, não poderia dar errado. Igual ali no time da Andréia, né? O Pietro tinha que cortar a carne lá e, tipo assim, não podia dar nada errado, porque tava no limite, a carne já tava com um pedacinho pequeno, já tava difícil ali. E ali, né, a hora de decidir a sobremesa, a Laura foi lá correndo para pegar os chocolates, pessoal. O Zé Roberto deu ideia para dona Andréia de fazer um brownie com frutas vermelhas.
Mas como não tinha frutas vermelhas no mercado, eles pegaram ali abacaxi, então teria que fazer alguma coisa ali com esse abacaxi. E de sobremesa, né? Poderia fazer aquele bolo de abacaxi com coco? Poderia, né? Mas, né, antigo pra caramba, né? Ou, sei lá, alguma outra coisa, né? Um sorvete. Não sei, né? E aí eles decidiram dividir a carne, dividir o chocolate, né? Se precisasse mais um pouquinho, né? Pega um pouquinho com o outro, ou trocar, né? Como eu disse ali no Pietro, falando que era contadinho, então daria 100 gramas de carne para cada pessoa, era bem proporcionadinho. Então, assim, não podia passar do ponto, não podia queimar, não podia perder, que já estava assim, no mínimo, no mínimo, no mínimo. E aí o time azul, né, o time da Geórgia, decidiu fazer um brownie também, né, de chocolate. Vamos ver se vai dar certo, vamos ver qual time aí vai mudar de ideia, né? Então ficou assim, que a gente sabe até agora. Pietro ficou responsável pela carne, Vinícius e o João com a sobremesa. E no time azul, o Vitor responsável pela carne e a Laura responsável pela sobremesa. E aí eles estão lá cozinhando, decidindo sobremesa e tal. Os noivos começam a entrar para a cerimônia, né? E passando ali do ladinho deles. Então eles estão lá cozinhando, os noivos passando. Então já aumenta um pouquinho mais ali a pressão, né? A beleza do casamento com a pressão de que, nossa, a gente tem que cozinhar e tem que dar certo, né? O Jacan foi lá conversar com a dona Andréia para ver que eles estavam fazendo. E aí a chefe Helena foi lá na Geórgia com 50 minutos de prova, ver como é que estava sendo, né? O prato principal dos dois está bem parecido, né? Que é filé mignon com molho ao vinho e tal. A Pamela lá no time azul ficou responsável por fazer o molho. Ela fez molho ao vinho e tal, falou que não estava rendendo o molho. Então ela chamou a Georgia lá, elas fizeram roux, né? Colocou farinha ali para dar uma engrossada, alguma coisa. E tava faltando ali para acertar o tempero, né? Ela achou que tava faltando sal. Aí a Pamela foi e perguntou, né? A gente coloca shoyu ou coloca mais sal? Eu prefiro shoyu. Todo mundo falou, não, coloca sal, porque com shoyu pode dar ruim. Ela não ouviu ninguém, foi lá e colocou shoyu por conta própria de pirraça, né? E aí tá tendo ali o casamento, a celebrante. Depois eu fui ver ali também, né? Vou escolher no Instagram dela. Ela fez Sandy Júnior. Então ela é daquela geração ali do Sandy Júnior. O rostinho dela me era familiar, mas eu não sabia o nome. E ela trabalha com isso. Ela trabalha como celebrante de casamento. É, não é só encenação, tá lá no perfil dela, ela posta fotos, vídeos sobre isso. E alguns casais ali também muito fofinhos, gente. São reais, né? Não sei se são todos, eu falo alguns porque eu só achei esses dois. Fim de cerimônia, eles seguiram ali, né, para a festa, onde seria a festa, enquanto aguarda ali, e a pressão do pessoal só aumenta, né? Porque tá todo mundo esperando ali. Né? O Pietro fez o molho ali ao vinho, falou que tava com muito gosto de vinho, então eles teriam que acertar ali 1 hora e meia de prova, então eles têm que terminar ali, pelo menos, a o grosso ali, né, dos pratos para começar já a montar, porque eles têm que liberar 50 pratos uma equipe e 57 pratos a outra equipe. E no time laranja já começa a dar ruim ali a parte da sobremesa, eles vão colocando laranja com abacaxi. O João monta ali, né, no copinho para dona Andréia, né, ficou tipo uma tortinha, né, mais desconstruída, né, você põe lá farelo, fica tipo um farelo, né? Você coloca ali, né, o creme, outras camadas. Só que na hora de montar, tava dando ruim, tá ali 1 hora e meia de prova, então eles têm que terminar ali, pelo menos, a
o grosso ali, né, dos pratos para começar a já montar, porque eles têm que liberar 50 pratos uma equipe e 57 pratos a outra equipe. Então tem que finalizar ali para já ir montando, para depois o serviço já levar. O Fogaça já deu o gritão dele ali, né, para chamar a atenção, principalmente do azul. O time laranja já estava montando, a Georgia ali fazendo outras coisas. Então ele já deu gritão ali pro pessoal já ir montando, porque senão era perigoso ficar sem entregar, né? Aí a Georgia foi passando para a Laura ali mais ou menos como seria o prato, para ela já ir montando de um lado, né? E a Georgia só ajudando ali na finalização, né? No enfeite, essas coisas. O João ali foi fazer o creme confeiteiro, tava faltando açúcar, mas não tinha como corrigir depois. Então já era um problema ali para a parte de iniciar a sobremesa. E aí, como eu disse, né, o creme não estava dando ponto, então eles decidiram pôr ali na taça, no copinho. O primeiro que eles fizeram ali, como exemplo, deu super certo, mas depois, na hora de montar, deu totalmente ruim, ficou totalmente diferente. Problemas ali no time laranja, o Pietro falando, né, que fez alguns bifes ali, né, que a gente falou que estava contadinho. Ele foi selar ali algumas carnes e aí grudou no fundo da panela. Então ele teria que fazer magia ali. Alguns pratos ficaram com 2 pratos de carne, outros com um. E aí, 2 horas de prova, começa a liberar o serviço. Os garçons passam lá para entregar os pratos. Ali, né, 2 horas e 15, entregar os outros pratos. Para depois ficar os 15 minutos restantes, né, até dar 2 horas e meia, para entregar as sobremesas. Todo mundo entregou todos os 107 pratos. Então, deu tudo certo ali no serviço de equipe. Eles foram um dos melhores trabalhos que eles já fizeram. E aí, a hora dos chefes ali também provarem os pratos, né? O prato do time azul foi um medalhão de filé mignon com molho de vinho tinto, batatas assadas, batata gratinada e um crocante de cebolas. Ficou bem bonito o prato, né? Eles falaram que eles se comprometeram a entregar. O prato estava bonito, foi um trabalho bem feito, né? O Jacan falou que estava com medo da batata estar crua, mas não estava não, deu certo a batata. O ponto da carne também ficou bom. Jacan falou que podia estar um pouquinho mais gratinado a batata. O Fogaça falou que tá gostosa. O molho também ficou bom, o molho de vinho tinto. A chefe Helena achou um pouquinho grosso, né, desse por causa do roux, mas no sabor tá bom. E aí eles falaram que nunca tinha ido assim, né? Foi poucas vezes que eles foram em casamento que eles comeram tão bem quanto esse. E o time laranja, né, o time da Dona Andréia, apresentou um risoto de queijo, escalope de filé mignon, com molho de vinho tinto e farofa crocante. Então, assim, ficou bem parecido os dois pratos, né? Um carboidrato, né? Que foi a batata em um, no outro foi o risoto, a carne ao molho de vinho, e um foi farofa, no outro foi a cebola frita. Em um prato, né? Tipo, da chefe Helena tinha 2 pedaços de carne, do Fogaça tinha um. Então, assim, eles acharam que estava desproporcional, acharam sem graça, o molho inexistente, né? Um crocante ele achou uma coisa feia. Então, assim, de lavada ali, sem comparação, o azul ganhou. A Andrea falou que estava feliz, né, com o trabalho de equipe, né, provavelmente porque eles entregaram, trabalharam bem, né, isso a gente não pode negar, né. Mas a questão foi a junção, né, o prato principal ali, né, o final, né, parece que não deu muito bem pela ideia ali do chefe. No caso, a capitã que foi a Andrea. Já a sobremesa, né, o time azul apresentou um bolo cremoso de chocolate com chantilly e laranja. Ficou bonito esse chantilly. Eu achei que seria até um sorvete, alguma coisa, mas era só o chantilly.
Eles gostaram, o Fogaça achou que tá interessante, estava gostoso, o chocolate estava suave. O Jacan falou que dá para sentir bem o sabor da laranja, da textura, então ele gostou da laranja ali. A chefe Helena falou que o creme, né, deve ser o chantilly, ficou gostoso. E o Jacan falou da proporção dos pratos ali, que estava muito bom. E que do laranja ali, o abacaxi teria que ser a proporção. Então, o time laranja apresentou um ganache de chocolate branco com abacaxi e crocante de castanhas. Eles acharam estranho porque teve tipo uma bolachinha, né, que é uma massa ali, né, ficou embaixo. Então, para pegar ali, né, no copo, na tacinha, seria um pouco difícil, complicado ali para pegar na colher. A chefe Helena falou que se fizesse um sablé, né, no fundo do copo de vidro, tem que bater ali, fica difícil, né? Jacan falou que não é uma sobremesa para casamento, é uma coisa mais de dia a dia, né? Que seria uma coisa mais diferente ali para casamento. E aí, a chefe Helena falou que gostou, né? Eles até brincaram, né? O casamento é dela e tal. E aí, a hora que a Ana Paula vai lá, né, ver com as estrelas da festa, né, os noivos, os convidados, né, ver o que eles estão achando ali dos pratos. Aí uma mesa, né, os noivos falaram que estava muito bom, estava à altura do casamento deles, que estava difícil ali para decidir, né, então seria mais difícil ali para eles. Em outra mesa, foi unânime um prato principal, no outro a sobremesa, então eles teriam ali que decidir, que desempatar ali para ver qual que era, né? Porque só pode votar em um, tanto prato principal quanto de sobremesa. E aí na mesa ali, né, dos chefes, né, que foi a apresentadora ali do casamento, o chefe ali da Le Cordon Bleu e uma outra chefe lá, eles falaram, né, que um ganhou no prato principal, o outro ganhou ali na sobremesa. Então teria que ser difícil ali para decidir para votar em qual time, né? E aí eles votaram, né? Colocaram ali seus votos na urna. E aí, né, fim de prova, fim de festa, né? Os chefes ali foram conversar com os participantes, junto com a Ana Paula. A Ana Paula falou, né, que foi tudo muito bom. Se nenhum casamento der errado, não vai ser por culpa deles, né? Foi tudo muito bom. Então, começando ali, né, os chefes falando as opiniões, né? O Jacan falou como cozinheiro, né, que todo mundo trabalhou bem, foi bem organizado, que ele não viu desespero em momento nenhum. Então eles tiveram uma grande evolução, né, comparado a outras provas. Ele já fez muitas provas de equipe, ele é o único que tá ali dos 10 anos e disse que aquela tinha sido a melhor prova, né? Então, assim, vai decidir ali por detalhe, né? Aparentemente, pelo que eles acharam, né? A chefe Helena falou. A chefe Helena achou que o risoto foi uma coisa arriscada, mas que estava muito bom, o ponto estava bom, eles fizeram um caldo bom, o filé mignon com a farofinha estava gostosa, achou a sobremesa também bem harmoniosa e gostou de ver eles trabalhando em silêncio, assim, tranquilo, né? Sem aquele caos, sem guetaria, sem xingamento ali entre eles. Então, assim, o feedback dos chefes está indo muito bem. Os dois estão sendo bem elogiados, né? O Fogaça falou um pouquinho do time azul, né? Falou que eles fizeram um bom trabalho, que ele deu aquele gritão ali no final, mas ele percebeu que a Georgia estava tranquila, estava bastante coerente, né, com os pratos, as montagens, a apresentação, né? Então ele elogiou também a equipe azul. A Georgia achou que fez um bom trabalho, né? Que organizou a equipe, né, por praças, o que é o melhor ou pior. Então ela acha assim que foi bem como líder. E aí a Ana Paula falou que foi uma das maiores lavadas que eles já viram, que os votos ficaram de 90
a 10. 90-10. Nunca tinha visto isso assim, tão exorbitante a diferença entre os dois times. Então, vamos ver quem ganhou, né? Momentos de tensão. Então, assim, né? Momentos de tensão. E aí, como que foi revelado qual time ganhou? As noivinhas ali chegaram ali por cima, né? Onde eles estavam cozinhando ali, né? Que tinha tipo uma sacadinha. E aí elas iam jogar um buquê. O buquê, que seria a cor correspondente ali do time, seria o time vencedor. Então elas jogaram ali o buquê, caiu ali no rumo do time azul com flores azuis. Então, o time azul, a Geórgia, ganhou aí essa prova. Foi bem como líder. De novo, né, o time dela, que ela liderou, ganhou. E aí, com isso, mostrou a história ali de Geórgia, né? Ela é jornalista, falou que gosta de fotografar, né, sobre artes. Então, nisso também entra a culinária, a cozinha, né? Morou fora do país algum tempo, morou na Itália e aí voltou por conta aí do MasterChef, mostrou ali o marido dela, também o marido dela com cara de neném, mas eu fiquei sabendo que ele tem quase 30 anos, gente, mas parece assim, um bebezão. A Georgia também, né, muito novinha, né, tem 23 e arrasou. E aí eles liberam, né, o time vencedor pro mezanino. E aí eles vão explicar ali como seria a prova. A Georgia falou que ficou mal ali um pouco, né, de ver o pessoal na prova de eliminação, porque foi o time que ela escolheu, né, querendo ou não, né. Então ela ficou um pouco triste ali, mas eu acho que ela se daria bem sendo líder em qualquer dos dois times, né, porque era o time dela que ela escolheu. Tá lá na prova de eliminação, mas se fosse ela comandando, daria certo também, porque ela foi uma boa líder. Assim como ela pegou o time ali das meninas e o Vitor e arrasou também. Aí os chefes explicando ali como seria a prova de eliminação. Aí ele falou, seria uma prova de torta de chocolate. E aí quem aparece ali no fundo, ali na porta da cozinha, pela segunda vez nessa temporada, o Ale Costa, o dono, o patriarca ali da Cacau Show. Dona André já não gostou muito, porque, né, prova de sobremesa, prova com Ale Costa, não é fácil, né? Segunda vez que ele aparece, acho que nenhuma vez, ele apareceu 2 vezes na mesma temporada. E ele chega ali com uma bela de uma torta na mão, então ele explica ali como seria, né? Que é uma torta mousse 3 camadas. O Fogaça foi lá, mostrou, cortou um pedacinho ali para eles. Então ele falou que embaixo tem uma massa, né, um sablé, e aí eles teriam que fazer essa massa, depois fazer o mousse nas camadas. Chocolate meio amargo, chocolate branco, chocolate ao leite. Então teria que fazer ali dessa ordem, né? Essas três, né? Embaixo chocolate ao leite, o chocolate branco no meio, por cima o chocolate amargo. Teria que ter uma bela estrutura, poderia enfeitar ali também depois, né? Do jeito que eles preferirem, né? Colocar por cima. Mas que o ponto principal ali é a mousse, né? A textura da mousse. Porque senão tudo derrete ali e vira uma lambança, uma gororoba. E aí, além disso tudo, eles teriam que fazer uma prova rápida. Teriam que fazer tudo muito rápido, porque o tempo de prova era de apenas 1h15. Sacanagem. No profissional sempre dá prova de 2 horas e tudo. É para fazer a prova de confeitaria, você tem que fazer em 1h30. Você já sabe que vai dar errado alguma coisa, né? Aí a chefe Helena explicou ali para fazer o mousse, né? Pode bater com um pouco de creme inglês, pode bater com clara em neve. Ela não recomenda fazer um pouquinho de gelatina sem sabor, porque fica mais gelatinosa, né? Mais grossa. E aí eles sempre falam ali, né? Que pode misturar um chocolate ou outro ali, mas
que tem que ficar de olho, né? Na textura dos chocolates ali, né? Porque cada um é de um jeito, né? Um é mais 65, outro 75, né? Por aí. Aquela base, né? Fazer uma base, né? A massa de pão de ló. E aí fazer os mousses. Eu dei assim dicas, né? Várias dicas. Eu não lembraria de nenhuma ali na hora, né? Pelo nervoso e tudo. O dono da Cacau Show ali mostrou várias formas ali, né? Deu algumas dicas, porque uns chocolates têm mais gordura, outros mais leite, né? Então seria difícil ali para misturar, né? Na hora de fazer a mousse, né? Que é um chocolate muito bom, mas para trabalhar teria que dosar ali, usar a quantidade, né? Para cada um. E aí a Ana Paula explica ali, né? 3 minutinhos de mercado básico e 1h15, nem 1h30, 1h15 para fazer as mousses. Quais as chances disso dar errado? De dar muito errado. Porque, gente, 1h15 para fazer chocolate, gelar chocolate, montar numa torta, complicado, né? E aquele caos no mercado, né? Como sempre, o pessoal tá mais tranquilo, porque são sempre os mesmos ingredientes, né? Então eles estão mais ali na hora de decidir quais chocolates e o que coloca ali em cima, né? O Vinícius pegou ali a bandeja toda de morango, mas falou que podia dividir com o pessoal, né? Só pegou para não ficar dosando de um por um, então já levou a caixinha toda. E aí eles foram passando ali, né? As receitas ali mais ou menos. Se fazia com creme de confeiteiro, se ia fazer com clara em neve, se ia fazer com gelatina sem sabor, né? Cada um tinha ali sua técnica, né? Pegou os chocolates. Pietro ele pegou um licor de café, o Roberto pegou conhaque, então assim, cada um tá indo na sua estratégia. Dona André já foi ali perguntar para mezanino, né, para saber qual seria melhor, com creme de leite, clara em neve e tal. E aí eles perguntando, né, qual você faz, que qualquer um dos dois estava bom. Ela falou que não estava fazendo ideia de como fazer, estava nervosa. Zé Roberto também estava todo nervoso, deu tela branca ali dizendo ele sempre fica muito aflito, né? Ele quase matou gente do coração ali com esse nervoso dele. E aí, início de prova, né? Todo mundo focando ali, né? Pegando panela, batedeira, para fazer um monte de coisa, né? Fazer o creme, né? Tinha que fazer a base também, né? A torta e os garagens. Então, o tempo ali tá curto, né? Pietro ali também já foi ali pedir ajuda, né? Para Sofia Escudeira, Laura, Vitor, seu amigo, e os chefes caladinhos sobre isso. Dona André ali toda nervosa, atrapalhada, deixou cair o creme de leite. Depois deixou cair mais um pouco ali de creme de leite na hora de dosar. Então, assim, tava um caos para todo mundo. Pietro nervoso, Dona André nervosa, Zé Roberto, meu Deus. E o Roberto naquela paz dele, né? Ele falou, não, porque eu tô com pressa, que eu tô agarrado e não sei o que lá. E fazendo as coisas na maior tranquilidade. Eu queria ter essa tranquilidade do Roberto. O João já tira a massa dele do forno, coloca lá no congelador, né? Na outra congelador. Porque ele falou, se eu colocar o mousse ali no quente, aí vai começar a desandar tudo. O Zé Roberto estava desesperado, estava atrasado, mas também já conseguiu colocar a massa dele ali no forno. E aí ele já começou a focar no chocolate, né? Nas mousses. O Vinícius, o João, o Zé Roberto. E aí Zé Roberto, né, tava agarrado ali. Foi derreter o chocolate, queria que derretesse mais rápido. A Georgia deu a ideia de pegar o mixer ali para ele bater, né? Para ir derretendo ali. Tomara que dê certo. Roberto ainda nem colocou a massa dele no forno. Então, assim, tá um pouquinho atrasado também, naquela tranquilidade, naquela paz dele. Falando que tá apressado, né? Pietro já tirou a mousse dele do congelador. O João ia colocar, né, a mousse dele ali. Colocou com acetato, ficou grandão, então não ia entrar lá no outro congelador. Ele decide cortar, né? Obviamente, cortou ali o acetato, colocar ali para deixar para gelar, né? Porque senão
não ia dar certo, né? Vinícius também já tinha tirado ali, né, as mousses dele para montar e voltar lá pro ultracongelador. Pietro, naquele nervosismo dele ali, não estava achando a ganache dele, né, para fazer a mousse. Pensou que alguém tinha pegado, que tinha sumido. E aí depois foram achar para ele. Ele tá muito nervoso. O João, né, tava procurando ali, achou para ele. Então deu tudo certo. Ele só tá muito nervoso, muito aflito. Tá difícil, né, Pietro? Aí na hora de colocar lá no Ultra, a André tá lá ajudando ele. Não tava cabendo também no Ultra congelador. Então, dona André, o que ela fez para ajudar? Tirou ali uma grade, colocou na grade de baixo pro Pietro colocar na de cima. O Roberto e o Vinícius colocaram ali no mesmo prato. A André tirou da grade de baixo, colocou na grade de cima para o Pietro colocar dele na segunda gaveta e não avisou ninguém. Ela poderia ter falado, gente, quem colocou ali a torta na segunda grade? Ó, eu coloquei na de cima porque o Pietro tava precisando do outro. Não, ela só ajudou ali ele, falou que vai dar tudo certo e deixou pra lá. A gente não sabe de quem que é, a gente só sabe que o Roberto e o Vinícius colocaram em pratos iguais os deles. E aí o Roberto e o Vinícius entraram ali num acordo, mesmo sem saber qual que era de cada um ali, né? O Ultra ficou aberto ali um tempão, né? Enquanto eles estavam decidindo isso, ficou complicado. E aí, últimos minutos, né? Hora ali de desinformar, o do Pietro tava líquido, ele decidiu para desmontar ali na hora que foi entregar o prato ali na frente, né? Porque parece que ficou mole. O do João ali, ele conseguiu desenformar, ficou bonitão ali o dele. O do Zé Roberto ficou um pouquinho molengo ali. O do Roberto, ele também deixou para desenformar lá na frente. O do Vinícius desmoronou também. Aí o chefe, o Fogaça, até falou, não se abala, Vinícius. Ele, não, tá tudo bem, mas eu acho, tadinho, deu vontade de chorar, porque na hora que ele tirou o acetato ali, começou a desmontar. O do Roberto, do Zé Roberto, do João, acho que foram os únicos que ficaram em pé, que dos outros caiu tudo, desmoronou. Uns tá mais bonito que os outros, um tá mais bonito que os outros. Mas 1h15, né, gente? É muito pouco tempo. Pietro também tirou o acetato do dele, desmoronando, assim, ó, caiu tudo. Faltando poucos segundos, né, o João conseguiu tirar lá na frente, tava tremendo, mais que tudo, coitado, mas conseguiu tirar o acetato. O Roberto também, tiraram em cima da hora, mas assim, deu tudo certo no final. Todo mundo entregou a prova, todo mundo conseguiu, mesmo alguns desmoronando, outros inteiros, outros em pés. E aí é hora dos chefes irem lá avaliar os pratos. Fogaça foi o primeiro, foi lá no do Pietro. Pietro tá pura crochô, tá, gente? Porque, nossa, caiu tudo, né? Tava pingando ali. Então ele fez uma torta ali com os 3 mousses e uma camada em cima com frutas vermelhas, né? Colocou framboesa, colocou morango. Aí ele explicou ali como que tinha feito ali. Chefe Helena foi lá na Dona André, a Dona André também desmoronou, ela colocou tipo, acho que foi umas especiarias, morango, frutas vermelhas ali em cima. O dela tava bonito, mas de sabor não tava muito bom não. A Lê Costa foi lá ver o do Vinícius, nossa, do Vinícius, coitado, gente. E aí ele foi mostrando ali, né, as camadas ali que ele fez. Ele colocou frutas vermelhas, uma camadinha ali de chocolate também em cima ali, né, para enfeitar. Ele colocou um pouquinho de café ali com especiaria. O Ale Costa falou que tava parecendo um pavê esse mousse dele, mas ele comeu, ele falou que o ponto mesmo não tá uma coisa de outro mundo, mas que o sabor tava bom. O Jacan foi lá no filho dele, foi lá no João, perguntou se ele tinha colocado sal. O João falou que não colocou nem um pingo de sal. Então, nem ele sabe de onde que estava esse sabor salgado. Ele colocou
flores em cima, né? Chocolate e tal. Eu já tava com medo. Na hora que o Jacan perguntou, eu falei, ixi, será que vai ser uma releitura da Sandra da primeira temporada, que colocou sal no petit gâteau em vez de açúcar? Fogaça também foi lá no do Roberto. Do Roberto tava bonitão, inteiro, ó. Morango, colocou umas flores em cima. Deu pra ver bem também as camadas, né? Então, assim, deu um certo alívio ali pra ele. Ele colocou conhaque, né, no chocolate meio amargo, né? Dá pra saber ali mais ou menos. Fogaça só falou que a apresentação tava bonita. E aí, a chefe Helena foi lá no Zé Roberto. Ele fez um enfeite ali, acho que ele colocou tipo. Ai, não é carambola, aquela frutinha laranjinha, colocou umas folhas. Ficou bonita a torta dele também, ó, ficou em pé, bem bonitona ali. E aí os três chefes, mais o Ale Costa, né, foram ali, os outros participantes, né, foram provar ali, né, as tortas de cada um. Depois os quatro ali se reuniram para decidir qual seria o melhor, qual estava na média e quais os piores pratos. O jacano do Zé Roberto falou que tinha muita gelatina, dava para sentir a textura, né? No chocolate branco dele ali, mas o Zé Roberto falou mesmo que foi uma estratégia para garantir que ficasse em pé. Eu acho que o pior de todos os três chocolates é a textura do chocolate branco. O chocolate branco é difícil. Aí o Jacan lá na Dona Andréia falou: Você, Fogaça, você já comeu coisa ruim? Eu comi algo pior do que isso aqui. E aí a Dona Andréia rindo, o Jacan perguntando, né, o que foi. Aí ela falou que ela é risonha, que ela é brincalhona, mas a gente não vê ela brincalhona, não. A gente só vê ela reclamando com a cara de bunda o tempo inteiro ali. Então, ali, os quatro se reuniram ali para decidir qual melhor torta. Aí a chefe Helena falou que umas tortas estavam doces, outras mais salgadas, umas mais moles, outras mais durinhas, que estavam difíceis de cortar, né? Talvez pelas mousses, né? Pela gelatina sem sabor. Aí o Ale Costa, né? Chegou lá, foi falando, né? Falou ali, começou pelos dois Robertos, né? O Roberto e o Zé Roberto. Falou que o Zé Roberto estava muito ansioso, mas que nas duas, né? No prato dos dois, foram bem executados. Deu para sentir os três sabores, né? Coisa que os outros ali deixaram cair todas, né? Então, dos dois ali tiveram postura, né? O Zé Roberto colocou mais gelatina, né? Do que o Roberto, principalmente no branco ali. O do branco, ele falou que teve uns sabores intensos, foi mais para um lado mais europeu, né? Que uma textura assim com mais chocolate, né? Falou que tinha mais chocolate preto e a camada branca dele estava mais discreta e que foi uma decisão unânime ali para os dois de qual ia ganhar a prova. Então, quem ganhou ali foi o Roberto. Roberto venceu a prova ali, mais um pin para ele arrasou. Fez um chocolate muito bom ali, né? A torta dele estava em pezona. Roberto ganhou mais um pin, então assim, eles arrasaram. E eu achei que o Zé Roberto ia subir também, né? Porque eles sempre falam os melhores, né? Para subir. Então subiu só o Roberto. Aí os chefes foram reunir ali no restaurante, né? Para decidir a vida de cada um. Fogaça falou que de todos ali tinham dois trabalhos menos caóticos. Então eles iam merecer o mezanino, que é o do João Vitor e do José Roberto, né? Coincidentemente, foram as outras duas tortas, né? Que ficaram em pé. Então, Zé Roberto ali, que quase matou a gente do coração, quase deu um treco lá na hora de cozinhar, subiu pro mezanino. Mais uma semana aí pros meus kingos, que eu gosto dos três. Vinícius, a torta dele desmoronou, mas que estava muito saborosa, então ele poderia subir também. Ainda bem, coitado, porque já pensou se não era a torta dele, se era a torta do Roberto que ganhou e a torta do Vinícius, né, que disseram que poderia ter chance ali de ter sido trocada naquela bagunça. E aí ficou entre os dois
piores pratos, Dona Andréia e Pietro. Um chocolate que desmoronou versus uma camada inexistente ali. Jaquel falou que a André decepcionou ele e ficou assim, por um mínimo detalhe, até fez assim, ó, por isso que um dos dois vai ficar. Eu achava que poderia ter eliminado os dois, já que na prova de repescagem subiu dois, né? Aí eles falaram, não, depois a gente elimina lá na frente, elimina 2, 3. Por mim, poderia ter eliminado os dois logo, porque já que ficou por tão pouco, né? Mas eu acho que eles vão esperar ali mais algumas semanas para a dificuldade ficar um pouquinho pior. Aí eles vão eliminar dois. Falou que a escolha do prato não ajudou, né? Que desmoronou tudo, mas só por isso, só por conta de um pequeno detalhe, a Andrea ia ficar. Garantiu mais uma semana. Que a mousse dele tinha uma camada que deu para ver pelo prato, e o da Andrea deu para ver mais. Então, assim, só por isso que ele saiu, senão a Andrea também ia sair. Aí o Fogaça falou com ele, você é um bom menino, você só saiu porque não era seu dia, né? O Masterchef tem muito disso, né? O dia errado, na hora errada, a prova errada e você sai, às vezes você sai com um prato que você é experiente, né, e tal. Ele foi lá, despediu dos chefes, conversou com eles. Ele agora tá com um projeto com o Lucas, né? Então eles estão fazendo jantares, né? Os dois juntos. Então, assim, tá com muito sucesso aí pela frente. Laura ficou viúva do Pietro aí, né? A gente fala porque muita gente chipa os dois, né? Ele fala muito da Laura, eles têm uma grande amizade, né? Ela ajuda ele e tal. Mas ele tem namorada. Uns disseram que ele tem até esposa. Segundo Pietro, Laura que vai ganhar. Vitor também, que é um grande amigo dele, ficou chateado por ele ter saído. Mas é isso, gente. Toda semana, infelizmente, vai sair um, só um ganha, né? Só vai ficar dois no final. E é pedrada agora. Cada um que vai saindo aí, que vai sendo eliminado, é difícil. Foi difícil a saída da Gabi, tá sendo difícil a saída do Pietro. Quem for sair no episódio de amanhã também vai ser complicado. E o que vocês acharam, gente? O que vocês curtiram aí desse episódio? Acharam que foi bom? Acharam que a decisão aí de quem saiu foi certeira também? Era para ter eliminado os dois? Era para ter eliminado só um? Curtam, comentem, compartilhem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!